Senhores telespectadores, este nosso programa de hoje é sobre o comércio. Eu gostava de lhes fazer uma história concisa do comércio. Naturalmente, do comércio em Portugal e do comércio no mundo. Tinha que escolher um lugar para falar de comércio. É claro, há muitos lugares importantes ligados ao comércio. Lembrei-me, por exemplo, o mais antigo estabelecimento que haja em Portugal, é em Lisboa, é a Casa Batalha, que é, imaginem, é do tempo dos Filipes, é de 1635, 5 anos antes da restauração. Essa casa ainda hoje existe. Era ali na Rua do Almada, debaixo do meu escritório, eu ia lá muita vez, depois aquilo ardeu, hoje está num outro sítio, mas é a mais antiga casa portuguesa. Uma outra casa também, do século XVIII, muito antiga, é um café no Terreiro do Paço, que ainda hoje lá está, podia ser aí. Bom, agora, acho que nenhuma é tão significativa como esta em que eu agora estou. Estou-lhes a falar na Associação Comercial de Lisboa, que foi fundada em 1834. Estou-lhes a falar aqui diante do retrato do primeiro fundador, é um homem chamado Francisco Alexandre de Campos, que era um homem muito inteligente. Ele foi realmente ministro da Fazenda, mas ele não tinha grande queda para a política. Depois dedicou-se realmente a escrever trabalhos literários e a administrar. Isso foi realmente um grande financeiro e um grande administrador. Ele, o fundador desta Associação Comercial de Lisboa. Mas aqui queria dizer uma coisa curiosa. A Associação Comercial de Lisboa já lhes disse, 1834. A Associação Comercial do Porto é de 1834. A Associação Comercial do Funchal é de 1834. A Associação Comercial de Ponta Delgada é de 1834. Então, o que é que aconteceu em 1834 que de repente desata tudo a fazer associações comerciais? Até lhes quero dizer que entre o Porto e Lisboa há uma certa rivalidade neste sentido. Qual é a mais antiga? Bom, assim por data de fundação, esta fundou-se 3 meses antes da do Porto. Bom, mas a verdade é esta, a do Porto ainda hoje está no mesmo sítio onde se fundou. A Associação Comercial do Porto começou por uma reunião no meio das ruínas escalavradas de um antigo mosteiro, o Convento de São Francisco, e foi ali no meio daquelas pedras que eles resolveram fazer uma associação comercial. Ainda hoje lá está e é o Palácio da Bolsa. Os meus telespectadores já por lá andaram comigo, já lhes mostrei aquele espantoso salão árabe, mostrei-lhes aquele antigo claustro, que agora é o Pátio das Nações, com todas as nações amigas. Bom, portanto, é realmente um verdadeiro monumento nacional. Aqui a Associação de Lisboa não está no mesmo sítio por uma razão. Isto, primeiro, teve a origem de humildes, foi para uma casa do presidente, depois instalou-se muito bem ali, onde ainda hoje está a Câmara Municipal. Bom, mas nessa altura não era a Câmara, por cima eram as encomendas postais, por baixo era a Associação Comercial, e veio um incêndio pavoroso, aquilo ficou tudo reduzido a escombros e eles tiveram que mudar dali. Mudaram e então andaram noutros sítios, até que compraram aqui nas Portas de Santo Antão, portanto, a 2 passos do Rossio, isto fica diante da Cidade de Geografia, compraram um edifício que tinha servido de casino. Era um casino, um lugar de divertimento. Ainda hoje, e a direção fez muito bem, no átrio há uma série de baixos relevos, festivos e alegres, enfim, que mostram que isto não nasceu realmente para a Associação Comercial. Mas ela instalou-se aqui, o edifício foi comprado, está lá embaixo uma lápide que recorda a compra do edifício, como calculam, uma coisa destas, enorme, a Associação de Lisboa foi caríssimo, mas a Associação conseguiu comprar
e veio para aqui. Mas eu já estava a fazer uma pergunta. Porquê é que em 1934, de repente, surge tanta associação comercial? Eu estou agora aqui na sala nobre da Associação Comercial e estou-lhes a falar diante de um retrato da Rainha Dona Maria II, porque foi realmente no tempo de Dona Maria II que a associação foi criada. Devo-lhes dizer que o retrato é bastante mau, porque a associação foi criada quando Dona Maria II tinha, acho que tinha 17 anos, era uma criança, era uma menina, e isto é já um retrato da Dona Maria II do fim da vida, porque ela morreu com 30 e poucos. É, portanto, um retrato, enfim, um retrato sem caráter, sem força. Tenho pena que não tenham aqui posto a verdadeira menina. É claro que não governava nada, aliás, ela liga-se com a resposta que eu prometi que lhes dava. Porquê é que em 1934 aparecem as associações comerciais todas? É por isto. É porque exatamente nesse mesmo ano, e só uma semana antes, tinha saído um decreto em nome da rainha, mas é claro que não era a rainha, a acabar com todas as associações de classe que podia haver, porque se entendia que as associações e as estruturas eram um embaraço à liberdade individual. Acreditava-se que só em plena liberdade é que as atividades podem crescer e desenvolver-se. Esta ideia já não era uma ideia portuguesa, era uma ideia que tinha chegado aqui atrasada. Imaginem, nós legislámos isso em 1834. Eu agora vou-lhes ler o relatório de um decreto saído em França em 1791, portanto, 43 anos antes. É a lei Le Chapelier. Chapelier é o legislador que fez isto, e nas considerações diz o seguinte: não haverá corporações no Estado. Existirá apenas o interesse particular de cada um, de cada indivíduo, e o interesse geral do Estado. A ninguém é permitido inspirar aos cidadãos o interesse intermediário ou separá-los da coisa pública por um espírito de corpo. Portanto, é o puro indivíduo em face deste grande conjunto que é o Estado. Isto em 1791. Era o espírito da Revolução Francesa, que tinha uma explicação. Antes da Revolução havia realmente as corporações, os mistérios, muitas associações, que de facto tinham surgido por serem necessárias, mas tinham, de certo modo, atrofiado a liberdade e a capacidade de expansão das pessoas. Havia uma disciplina de tal maneira estreita e que era difícil progredir. E depois tudo dependia de muitas licenças, e as licenças dependem sempre de muitos pagamentos, e os pagamentos dependem sempre de muitas proteções, e as proteções dependem sempre de muitos padrinhos. Bom, e de facto, essa estrutura apertadíssima, quando chegou a Revolução Francesa, tudo isso aparecia como um embaraço à ideia de liberdade. E então vai-se para esta ideia que eu agora lhes li. Entre o indivíduo, pessoa sozinha, e o quadro geral do Estado, não pode haver nenhuma estrutura intermediária. Nenhuma. Claro que isto é um disparate. Também é um disparate. Era o disparate oposto. As estruturas é que integram os indivíduos. Eu, como pessoa, não valho nada, eu não posso nada. Bom, mas se eu me ligar uma centena de pessoas com interesses iguais aos meus, com objetivos, com ideais, com valores, nós juntos já podemos fazer um movimento de opinião. Se em vez de 100 formos 10.000, isso já podemos até... Bom, e isto é em todos os ramos de atividade.
a associação publica este livro que eu tenho aqui, Dinâmica e Presença, é de uma historiadora, Branca Braga de Macedo Castro Henriques, e é um livro extremamente bem feito. Conta só a vida da associação comercial, desta associação comercial, mas conta tudo quanto ela tem feito ao serviço do comércio e ao serviço do país. Nestes livros faz sempre propaganda desta sala e diz que tem 200 lugares sentados. Reparem que 200 é pouco, mas em cada cadeira senta-se um comerciante. E se esse comerciante representar um interesse, tem um estabelecimento, enfim, que possa valer, sei lá, vamos por uma hipótese, uns 10 mil contos. Bom, 200 vezes 10 mil contos já são um elevadíssimo valor. E a associação comercial funcionou assim mesmo. Houve situações em que o Estado português estava muito aflito, com dificuldades orçamentais que não podia ultrapassar, olhem, e veio pedir à associação comercial. Por exemplo, em 1838, que é um período muito mau, estava tudo desconjuntado, nós não tínhamos nada, e o governo aflito vem pedir à associação 2.400 contos. É muito difícil fazer equivalências, mas quem falar em 50 milhões de contos não andará muito longe do que isto representava. Bom, pois a associação comercial, os comerciantes todos de Lisboa e com muitos outros do país, deram-se as mãos, criaram uma companhia chamada Confiança. Essa companhia reúne os fundos todos que empresta ao Estado, pois é claro, o Estado pagou essa dívida, mas isso salvou o Estado português de um período de uma extrema gravidade. A associação teve muitas outras atividades de uma importância enorme no século XIX, em que não houve governo nenhum que não consultasse a Associação Comercial de Lisboa sobre os problemas de organização do comércio, sobre a importação, sobre a exportação, sobre a tributação, sobre as pautas, sobre as alfândegas. Consultavam, muitas vezes mesmo saíram daqui os textos que passaram ao Diário do Governo e que foram leis no Estado português. Além disso, dedicaram-se a muitas outras atividades. Por exemplo, pouca gente sabe que a famosa Sociedade de Propaganda de Portugal, a Sociedade de Propaganda de Portugal é uma empresa que se destina a dizer no mundo que este país é um país bonito, que tem muitas coisas que ver. A Sociedade de Propaganda de Portugal é o primeiro instituto de propaganda turística de Portugal no estrangeiro. Foi esta associação quem percebeu que não pode haver bons comerciantes sem terem uma grande preparação escolar, sem saberem matemática, sem saberem contabilidade, sem terem princípios gerais de economia política. E para isso cria umas aulas que a certa altura já são um instituto de comércio, depois isso tem uma categoria que leva-os a pedir ao governo, bom, isto é um instituto superior, ficou o Instituto Superior de Comércio, bom, depois só lhe mudaram o nome e agora chama-se o Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras. Reparem como um estabelecimento que hoje está ao serviço de todo o país e que é um notável estabelecimento de ensino, nasceu aqui é dirigida por estas pessoas que estão à volta, que são os presidentes da associação. Olhem, o Monte Pio Comercial, para ajudar comerciantes em dificuldades, o primeiro Instituto de Socorros a Náufragos, com os barcos salva-vidas, com aquelas casas, grande porta junto da praia para o barco ir rapidamente para o mar, porque os naufrágios na Barra eram um dos grandes embaraços ao comércio. O comércio, nessa altura, vivia do que importava, do que exportava, mas isso vinha de navio. Isso era um problema. Outras associações, por exemplo, a Companhia das Pescarias, isso é organizado aqui na Associação Comercial. Nessa altura resolveram organizar uma grande companhia de seguros, que é a Fidelidade. Já havia outras companhias, eu tive a ocasião de estudar e de publicar um grosso volume sobre a Companhia de Seguros Bonança,
que se fundou em 1808. E é engraçado porque aquela se chamava Bonança. Bonança porque em 1808, como sabem, tinha acabado a primeira invasão francesa. Tinha sido uma tempestade medonha. E pensava-se agora, depois da tempestade, vem aí a bonança. A nossa companhia é a bonança. Ora, em 9 vem outra invasão, em 10 vem outra invasão, e esta nossa crença em que agora, depois do mau tempo, há de vir um tempo bom, não, podem crer que nesta vida as bonanças são sempre passageiras. Nós temos que contar sempre com a tempestade e com o nosso próprio esforço. Eu estou a falar-lhes junto do documento que instituiu esta associação. Lisboa, 15 de maio de 1834. Claro que nesta altura já o comércio era antiquíssimo. O comércio é tão antigo como a civilização. Penso que antes de haver civilização, realmente se um homem queria uma coisa, tirava. Olha, era com os cães. Vêem, se há só um osso e há 2 cães, o mais forte rouba a coisa e agride o outro. Era assim. Mas, a certa altura, os mais fracos precisavam de coisas que estavam na posse dos mais fortes. Quer dizer, um grupo tinha que ir a um país longínquo, não podiam ir muitos, e lá no país era uma tribo aguerrida e, portanto, era preciso, olha, eu quero que tu me dês isto, mas eu, em troca, dou-te isto. E assim, o primeiro comércio são trocas. E creio que os primeiros artigos serão o sal. São coisas essenciais à vida. Fazia-se a distância em grandes caravanas. As caravanas eram muitos mercadores que se agrupavam, sempre grupos, porque um sozinho, claro, caíam em cima deles os ladrões. Portanto, a caravana é a primeira associação de mercadores. Depois aqui nós tivemos os almocrefes. Os almocrefes têm um papel importantíssimo no comércio. Olhem, das mais talentosas peças do nosso grande Gil Vicente é a farsa dos almocrefes. Vale a pena lê-la. A propósito, estive há 2 dias, fui ao café tomar um cafezito, estava lá um amigo meu com 2 filhos que estão a estudar num colégio e já assim, espigadotes. E eu falei-lhe nisso, essa farsa, porque eu li agora, e perguntei aos moços: vocês sabem quem foi o Gil Vicente? E eles disseram que sim, mas eu achei que não, pela cara. E disse, então, diz lá quem foi. Mas quem foi? Quem foi? Bom, e o mais velhinho lá se atreveu e disse-me, era o pai do Mateus. Era o pai do... Eu só depois... era o pai. Mas o pai do rapaz, o meu amigo, eu pensei que ele podia ser meu neto, esse meu amigo, mas disse, emendou o filho e disse, opa, não é nada o pai do Mateus, é o clube onde o Mateus joga. Bom, isto é o que hoje sabemos do Gil Vicente. Bom, agora fora de graças, é verdade que Portugal tem um papel importante na história do comércio. Logo desde períodos pré-históricos, no Neolítico, o nosso litoral, como sabem, é muito rico em sal marinho. Temos grandes marinhas e desde tempos muito antigos houve caravanas ou navegações que vinham aqui buscar o sal. Os documentos escritos não são muito antigos, assim, documentos propriamente que falem em comércio são do tempo de Dom Afonso III, mas sabemos perfeitamente que muitíssimo antes, já, por exemplo, olha o Porto, já aquela sé do Porto, e a sé do Porto é do século XI, XII, já é feita para o bispo se poder defender dos burgueses da cidade. No século XII é um período de grande violência social, sobretudo no norte e na Galiza, e aquele bispo que vinha de Compostela, e o bispo Dom Hugo viu em Compostela o arcebispo estar atacado e fazer uma guerra na catedral. Portanto, ele faz ali já um forte. Isto mostra bem a antiguidade do comércio do Porto. O Porto foi sempre a mais importante cidade comercial portuguesa. Depois disso tivemos um período de descobrimentos, que foi realmente um período
íamos à Índia, trazíamos para aqui as especiarias. Olhem, nós falamos muitas vezes em Veneza. Como sabem, em Veneza, todos aqueles palácios são muito antigos porque aquilo vivia do comércio das especiarias que vinham da Índia. Quando os portugueses passaram a trazê-las pelo Cabo da Boa Esperança e apresentá-las aqui na Europa, aqui no Tejo, por metade do preço, lá aquilo não puderam fazer mais palácios. Bom, mas também esse negócio nós não o soubemos organizar, nós é que fazíamos a parte difícil, trazer as coisas até a Europa, mas aqui vinham os flamengos e levavam para Bruges e era lá que vendiam a retalho para todos os países da Europa, portanto, isso até nos empobreceu. Depois tivemos o ciclo do Brasil. O ciclo do Brasil, aí nós não exportávamos, importávamos muita coisa, porque tínhamos ouro para pagar, tínhamos um meio de pagamento. Com tanto ouro, importámos. E também isso não nos fez bem nenhum, porque é claro, isso não criou riquezas que ficassem a produzir quando o ouro passou. Acabou o ouro, acabou a riqueza. Bom, hoje ainda há muita coisa, é preciso não ser pessimista. E eu estou aqui a falar na casa que fez a primeira sociedade de propaganda de Portugal. Uma das coisas que nós podemos vender é o encanto deste país, é a maresia e a madrugada destas praias, é este povo hospitaleiro e simpático, de braços abertos, é esta comida fresca, em que o peixe vem realmente da lota, vem do mar, em que a carne ainda sangra. Não julguem que há muitos lugares no mundo iguais a estes. Infelizmente eu não ouço falar nisso. E vejo assim, fazer o reclame de lugares. Eu às vezes vou lá e fico desanimado, mas afinal, em Portugal há coisas tantas vezes mais bonitas e ninguém fala delas. Bom, eu não queria acabar o programa sem fazer referência a duas cartas que me sensibilizaram especialmente. A primeira é mandada pelo Dr. Jorge Vemans, diretor da 2, que acompanha uma longa carta de uma senhora, a senhora Dona Irene da Piedade Henriques Alves Prata, e que diz que frequenta uma universidade de terceira idade, que vê os meus programas e que os meus programas que fizeram despertar o gosto pelas letras e pelo país. Até tem um livro de versos, tem quadras que me são consagradas, visitem este país, as belezas que ele tem, e é tudo tão diferente, e eu só pude conhecê-lo por causa da alma e a gente, bem, de certo modo eu lhe ajudei o caminho. O outro livro é este, é um livro absolutamente encantador, da senhora Dona Maria Madalena O'Neill, sobre os mitos e lendas célticos da Irlanda. É todo desenhado à mão e ilustrado, com gravuras lindíssimas, feitas por ela própria, que são realmente muito bonitas. Este livro é comovente. E já que falo destas cartas, também queria aludir a uma coisa. Não fica mal a ninguém falar de si mesmo, não é verdade? Eu acho que fica um bocadinho mal. Mesmo assim vou falar. Agora, no fim de setembro, princípios de outubro, eu estou a comemorar os 70 anos da minha vida de escritor. 70 anos. Foi no princípio de outubro de 1936 que eu peguei em 2 contos que eu tinha escrito e mandei-os para a emissora nacional. A emissora nacional tinha aberto 2 anos antes, em 34, o presidente da emissora era o capitão Henrique Alvão, que eu não conhecia, mas mandei os contos e mandei, eu gostava de fazer estes contos. Uns dias depois responderam, diziam, sim senhor, os contos são bons, vamos emiti-los, mas venha o senhor cá, porque o nosso diretor quer conhecê-lo. Bom, e vou à emissora, que era ali no Quelhas, sou recebido pelo capitão Galvão, que fica surpreendido e diz, mas, é claro, eu era um garoto de 16 anos, e ele diz, mas você que escreveu os contos? Fui, sim, senhor. Bom, muito bem, os contos são bons, vamos dá-los. Agora, você está a mudar de voz, ainda não pode dizer aquilo. Importa-se que seja aqui um autor ao serviço da casa que leia os seus contos. Até lhe vou apresentar. Tocou uma campainha e vem um senhor que já não era novo, era o ator Patrício Álvares, que leu aos microfones da emissora nacional as minhas primeiras peças literárias. Eu evoco
os meus 70 anos, enfim, de trabalhador neste pobre mundo das letras, e associo uma homenagem a esse grande vulto, esse homem de talento, de caráter, de vontade e de desgraça, que foi o capitão Henrique da Mata Galvão. Foi pela mão dele que eu entrei no mundo das letras.